Fique agora com o resumo do próximo capítulo de Vencer o Desamor. Gael quase volta ao quarto de Daphne, mas ele se controla. Conrado elogia o estado de ânimo de Álvaro. Álvaro afirma que voltou a ficar feliz por alguém acreditar nele, e Conrado suspeita que o amigo esteja se apaixonando por essa pessoa. Álvaro conta a Conrado que está superando o divórcio com Olga, e faz tempo que não a encontra, quando ela chega ao local com Paulo e fala com o ex-marido. Ariadna e Cassandra assistem o discurso conservador de Humberto. Ariadna vê a cópia da denúncia contra Humberto e descobre que a vítima acabou retirando a ocorrência. Cassandra pede a Ariadna que arranje alguém para cuidar de Tadeu, pois a quer na conferência. Bárbara pede a Tadeu que coma, mas ele reclama pela cor da comida, achando que é sangue. Tadeu sente falta de Gema e Bárbara se estressa com o neto. Gael chega e brinca com a mãe. Bárbara reclama que Daphne já tenha ganhado o carinho dos irmãos, e Gael a abraça, ressaltando que a ama. Tadeu começa a comer mesmo sem querer, quando cortam a luz da casa, que não foi paga por Bárbara. Tadeu se desespera e Bárbara tenta acalmá-lo. Olga avisa Álvaro que ganhou o prêmio de arquitetura, e ele a parabeniza. Álvaro relembra a Olga que criaram o projeto juntos, mas ela alega que fez muitas modificações e, por isso, é apenas seu. Olga revela para Álvaro que Bárbara foi ao escritório e lhe deu um tapa na frente de todos. Olga reclama do comportamento de Bárbara para Álvaro e o envergonha. Gema serve Gustavo. Gustavo conta para Gema que está com problemas financeiros e não irá abrir o restaurante tão cedo, pretendendo ir embora. Gustavo conta seus planos de trabalho em outra cidade para Gema. Gael fala sobre os problemas de Daphne para Romena. Romena reclama do excesso de cuidado de Gael por Daphne. Romena nota o exagero de Gael com Daphne, mas ele se defende. João José chega ao apartamento e Romena admite que Gael tem razão. Tadeu insiste que a luz volte e Bárbara acende uma vela. Tadeu grita por causa da vela e Daphne aparece para brigar com Bárbara. Ariadna chega e consegue acalmar Tadeu. Gema conversa com Evita e lhe ensina algumas contas. Gema confessa para Evita que não falou com Gustavo sobre a escola e conta que ele saiu para beber. Evita tenta animar Gema e a adolescente ressalta que Gustavo não vai abrir o restaurante e quer levá-la embora. Gema se arrepende de ter voltado. Álvaro chega embriagado e Ariadna lhe prepara um café. Álvaro conta a Ariadna que viu Olga e ela reclama pelo cunhado querer resolver os problemas com a bebida. Álvaro se considera um fracassado e Ariadna o estimula. Álvaro fala para Ariadna que se não fosse pelo apoio da cunhada, não teria seguido em frente. Álvaro quase cai e Ariadna o segura, enquanto Eduardo chega e os flagra. Ariadna fica feliz com a presença de Eduardo e o beija. Álvaro esclarece a Eduardo que está morando na casa de Bárbara. Eduardo critica a embriaguez do irmão. Bárbara fica feliz ao ver Eduardo e o abraça. Eduardo mostra o estado de Álvaro para Bárbara. Eduardo debocha de Álvaro e Bárbara briga com o primogênito. Ariadna conta a situação de Álvaro para Eduardo, mas ele não se importa. Eduardo aproveita o tempo livre com a esposa e a beija. Há 15 anos, Josefina reclama com Joaquim pelo advogado só ver Daphne uma vez por ano. Joaquim relembra a amante que tem outra família, e ela sugere formar sua própria família para não ficar sozinha. Joaquim aceita, mas exige ver a filha, ressaltando que vai lhe enviar dinheiro como sempre. Josefina ressalta que o dinheiro será para Daphne e não para ela, mas não promete que vai deixá-lo vê-la. Josefina e Joaquim discutem. Joaquim pergunta a Josefina se Daphne é realmente sua filha. Na atualidade, Ariadna elogia a melhora de Tadeu para Eduardo e acorda o filho. Tadeu fica feliz com a presença de Eduardo. Eduardo tenta abraçar Tadeu à força, mas o garoto recusa. Bárbara afirma a Álvaro que a sua casa deve ser respeitada, e ele se desculpa, mas alerta que não é mais um adolescente para aguentar suas reclamações. Álvaro promete falar com a mãe quando estiver sóbrio, pois tem um assunto pendente com ela. Ariadna pede a Tadeu que vá ao banheiro e o justifica para Eduardo. Ariadna alerta a Eduardo que Tadeu nunca será da maneira que ele deseja e o explica sobre a serventia das terapias. Ariadna deseja que Eduardo vá com ela para uma sessão de terapia com Tadeu, mas ele recusa. Ariadna pergunta a Eduardo quando ele os levará para os Estados Unidos, e o empresário diz conversa. Ariadna fala para o marido sobre a vaga para Tadeu na escola de Estefânia. Evita conta para Gustavo e questiona o motivo dele querer levar Gema para os Estados Unidos pelo Rio, ressaltando que será muito perigoso. Gustavo tranquiliza Evita e lhe conta que em poucos meses ela terá um neto americano. Apenas não podem saber que Gema está grávida durante o trajeto.
Evita implora a Gustavo que não leve Gema embora, mas ele não cede. Tadeu se recusa a entrar na escola e Ariadna tenta convencê-lo. Ariadna consegue convencer Tadeu. A professora conta a Eduardo que terá uma reunião entre os pais e sua presença é indispensável. Linda liga para Eduardo, que não atende. Daphne pergunta para Álvaro se ele teria problemas caso ela desse aulas de inglês no escritório, e ele aceita. Álvaro teme a reação de Bárbara, mas Daphne alega que a madrasta nem perceberá. Álvaro conta a Daphne que Eduardo voltou. Daphne descobre que o escritório será reformado para ser alugado. Bárbara conversa com Imelda e exalta sua família. Imelda confessa a Bárbara que está triste por Estefânia, mas não dá maiores detalhes. Bárbara conta à amiga que precisa de mais dinheiro. Bárbara revela a Imelda que Gema foi embora, confessando que sente falta da garota. Ariadna e Eduardo discutem sobre a educação de Tadeu. Ariadna defende Álvaro para Eduardo. Ariadna alega a Eduardo que apenas tolera Bárbara. Ariadna garante a Eduardo que só sairá do seu trabalho quando ele confirmar a data de todos irem embora juntos. Eduardo enrola a Ariadna. Eduardo se estressa com as exigências de Ariadna, mas finge não se importar e a abraça com receio. Bárbara volta para casa. Daphne dá aulas no escritório, enquanto Clara brinca no jardim. Bárbara encontra seu escritório lotado de pessoas e questiona Daphne na frente de todos. Daphne se explica, mas Bárbara se exalta e expulsa todos. Bárbara é grosseira com os alunos de Daphne. Bárbara afirma a Daphne que ela é o pior que já aconteceu em sua vida, e a camponesa é recíproca. Eduardo inventa para Linda que Bárbara está no hospital. Linda conta a Eduardo que logo chegará ao México para conhecer a sua família. Linda sugere viajar com Eduardo após seus compromissos no México, e ele aceita. Eduardo revela para Esteves que sente falta de Ariadna e queria vê-la, mas já está acostumado com a boa vida. Ariadna pretende repassar a pauta do empresário conservador para outro jornalista, mas Cassandra não concorda. Ariadna alega a Cassandra que se emocionou muito com a sua volta ao jornalismo, alegando que em breve irá embora. Cassandra se estressa com Ariadna e briga com a colega. Bárbara exige que Daphne não use sua casa para trabalhar, e a camponesa relembra que a casa também é dela. Daphne afirma a Bárbara que não permitirá que o escritório seja alugado, e ambas alegam que não se suportam. Gema chora enquanto corta verduras. Gustavo chega e beija a noiva. Gema recusa as investidas de Gustavo e relembra sua promessa de não a tocar durante a gravidez. Gustavo tenta forçar Gema novamente, quando tocam a campainha da casa. Gustavo ressalta a Gema que em breve ela não verá mais a sua mãe. As amigas de Gema se preocupam com a sua ausência e prometem apurar seu endereço para entender o que aconteceu. Romena, Gael e João José trabalham. Ivete pede a Gael que convide Daphne para um evento, e João José intervém. Ivete elogia Daphne para Gael. Ivete afirma que depois do luto, Daphne terá outros relacionamentos e irrita Gael. Bárbara convida Romena e Gael para jantarem em sua casa. Gael conta sobre o convite de Bárbara para Romena. Um empregado conta para Romena o que aconteceu durante a aula de Daphne. Érica e Lixa encontram Bárbara e perguntam por Gema. Bárbara esclarece que a garota não trabalha mais lá. A amiga de Gema não entende seu trabalho e conta para Bárbara que a adolescente só tem 15 anos, mas a madame não acredita. Daphne se explica para Romena e promete deixar os seus filhos na creche. Romena confessa a Daphne que os secretários já não querem mais ser seus alunos. Daphne fala sozinha e xinga Bárbara por ter destruído seu trabalho. Na reunião da escola, a professora pede aos pais que todos estejam presentes no festival. Um pai se preocupa com uma parte do evento que terá água, temendo a reação de Tadeu. Eduardo se revolta e briga com o empresário. Ariadna explica a condição do filho para os outros pais. A professora defende Tadeu e tranquiliza os responsáveis. Lixa reclama do trabalho de Gema como empregada, e Érica a defende ressaltando que a mãe de Lixa é camareira e por isso ela tem condições de estudar. As amigas de Gema temem não a ver novamente. Onofre agradece a ajuda de Gema, que sai para servir Gustavo. Evita chora com a possível partida de Gema, mas Onofre não se importa que a filha vá embora. Evita briga com Onofre por só pensar em dinheiro. E Yolanda encontra Gema. Gema alega para Yolanda que a cidade não é para alguém como ela, e a doutora pede à amiga que se cuide. Yolanda nota que Gema não tem mais de 2 meses de gravidez, e pergunta se ela já definiu seu futuro. A garota fala sobre os conselhos de Evita para a médica. Yolanda conta a Gema que ela pode decidir ter o seu filho ou não. Ariadna agradece a presença de Eduardo.
Outros pais planejam organizar um torneio de futebol na escola, mas contam a Eduardo que seu filho não estará na equipe por não ser normal. Eduardo surra o rapaz e Ariadna aparta, mas o chama de ignorante. Romena leva uma torta para Bárbara, que agradece. Álvaro e Gael conversam. Álvaro se desculpa com Gael. Álvaro confessa para Gael que se divorciou de Olga e não tem dinheiro. Gael apoia Álvaro. Gema coloca o seu fone de ouvido e Gustavo o tira. Gema conta a Gustavo que estava lendo as mensagens de suas amigas da escola do México e ele sente ciúmes. Gema confessa a Gustavo que não sabe o que responder e ele estimula que ela conte a verdade. Gema dá uma ordem a Gustavo, que se irrita, mas a obedece. Gema vê uma mulher mandando uma mensagem suspeita para Gustavo, confessando que não o esquece. Gael abraça Eduardo e Álvaro se desculpa com Ariadna pela bebedeira. Ariadna não se importa e apoia Álvaro.